gravação logo e vou compartilhar a apresentação com vocês. Bom, vamos fazer hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os pontos que a gente precisa ter atenção para a prova, tá? Apesar de semana passada, eu pedi desculpa a vocês, na semana passada a voz começou a falhar muito e quando eu tentava forçar um pouco a voz ia ficar cada vez pior e eu vi que eu não ia conseguir, né, dar aula para vocês. Achei melhor não ficar forçando muito, senão aí eu não ia conseguir fazer mais nada e agravar o problema. Eu já tive problema com isso uma vez e consegui superar, eu acho que é por questão da imunidade, talvez, questão de alguma baixa vitamínica aí, fazer uma suplementação aí para melhorar. Tomar uns PEC qualquer aí, né, Augusto? E a carga de vitamina dos PEC já são altíssimas, então vai funcionar bem. Nessa revisão aqui, pessoal, o que será abordado, né? Nós vimos até agora, então, o conceito e classificação das lutas, né? Conceito e classificação das lutas, boa noite. O conceito de classificação das lutas envolve ali, o que são lutas, né? O que são esportes de combate, jogos de combate, o que são artes marciais. E a classificação, né, de acordo com o tipo de interação que se faz nas lutas, de acordo com a estratégia utilizada. E depois a gente entra no conteúdo da capoeira, né? Então, no conteúdo da capoeira a gente vai ter a história da capoeira, né? E tem a subdivisão aqui que eu vou falar a respeito, as características da capoeira, né? Que envolve os movimentos e as sequências do mestre Bimba, né? Propriamente dito. Deixa eu ver uma coisa. E as sequências do mestre Bimba, então, tá? Depois eu até pedi para vocês fazerem um trabalho sobre as sequências do mestre Bimba, que vai ajudar a decorar alguns pontos aí para a prova, tá bom? Vamos lá, então. Então, o primeiro ponto, né, a se considerar aqui vai ser a classificação, o conceito e classificação das lutas, né? E aí, enquanto conceito e classificação das lutas, nós vamos entender, pessoal, o que são lutas, o que são esportes de combate e o que são os... Perdão, passou aqui. O que são os esportes de combate, o que são os jogos de combate. Eu não vou retomar todos os conceitos aqui agora, porque só isso eu já ocuparia quase todo o tempo da aula, né? Lá eu demorei 2 aulas, né, 2 semanas para poder explicar isso para vocês, né? Mas as lutas têm a ver, então, com aquele embate, né, entre duas ou mais pessoas, envolvendo estratégias, né, de desequilíbrio, contato, exclusão de espaço e imobilização, tá? Pessoal, sempre que vocês entrarem na aula, dá uma conferida aí se tá com o áudio fechado, tá? Então, o conceito de lutas envolve embate corpo a corpo, né? Envolvendo estratégia entre duas ou mais pessoas, envolvendo estratégias de desequilíbrio, contato, contusão, imobilização ou exclusão de determinado espaço. Como exemplo de lutas que envolvem contato, nós temos boxe, muay thai, o boxe chinês, o taekwondo, enfim. Nós temos lutas que entre as lutas que envolvem desequilíbrio, nós temos o jiu-jitsu, o judô, a luta olímpica, ou greco-romana, ou wrestling, né? Dependendo de onde você está falando. Vai ter um nome um pouco diferente, mas é o mesmo tipo de luta, né? Praticamente o mesmo. Entre as lutas que envolvem desequilíbrio, então, nós temos o judô, o jiu-jitsu, e entre as lutas que envolvem imobilização, nós temos, de novo, o judô, nós temos, de novo, a luta olímpica, né? O jiu-jitsu não entraria tanto, né? Porque a imobilização do jiu-jitsu é muito rápida, né? Então, você tem que manter o controle sobre o oponente por poucos segundos, né? São 3 segundos ali considerados para você fazer a pontuação ou não.
Já no judô, né, dependendo do tempo que você imobiliza o seu adversário, então você vence a luta. Então a imobilização ela tem uma importância bem maior. E na luta olímpica também, tá? E entre as lutas que envolvem exclusão de determinado espaço, né, praticamente todas as lutas envolvem um espaço, né, de combate. E normalmente quando se sai voluntariamente desse espaço, né, para obter vantagem na luta ou fugir da luta, você toma pontuação, você toma punição, né? Então, praticamente todas as lutas envolvem isso. Só que existe um tipo de luta que, quando você é excluído da área de luta, você perde combate, que é o sumô, né? Depois a gente vai ter uma aula só de sumô, né? Os esportes de combate, né? Uma determinada prática, para ela ser considerada esporte ou não, ela necessita passar cumprir alguns critérios, né? Como nós vimos, né? Entre esses critérios estão as condições nas quais a atividade acontece, estão as habilidades motoras envolvidas e estão as orientações subjetivas dos participantes. Então, a gente só vai considerar esporte aquilo que envolve, eu resumindo aqui, tá, pessoal? Que envolve o aprendizado de habilidades motoras relativamente complexas, que envolve a que envolve a orientação subjetiva, né, entre o equilíbrio entre o brincar e o exibir, né, compreendendo que se o participante, a orientação subjetiva pesa em direção às motivações externas, né, o exibir, isso pode acabar comprometendo aquilo que nós chamamos de esporte, né? E também depende das condições nas quais as atividades acontecem, né? Então, para ser um esporte de combate, precisa estar organizado com certa formalidade. Tem um áudio aberto mesmo, pessoal. Dá uma conferida aí no áudio de vocês. Estou procurando aqui, não estou achando, não. Então, a gente pode dizer... eu repeti esporte de combate aqui. Aqui embaixo é para estar arte marcial. Deixa eu fazer a correção aqui bem rapidamente. Prontinho. Então, e aí vem então as artes marciais, né? Os jogos de combate, eles aparecem como uma forma contemporânea, né, de manifestação das lutas, então muitas formas de luta foram esportivizadas. Elas existem enquanto luta, não necessariamente tem campeonatos delas, mas a partir de um determinado momento começa a se organizar a partir das instituições esportivas, né? São as confederações e federações, né? Quem compete em arte marcial sabe bem disso. Taylor e Afonso, eles sabem bem disso. E depois nós temos a ideia das artes marciais, né? Para ser uma arte marcial, precisa estar vinculada a dois critérios específicos, né? Senão nós não podemos considerar uma determinada prática corporal de combate como sendo uma arte marcial. Precisa obrigatoriamente ter uma vinculação com o contexto de guerra, né? Precisa ter sido utilizada na guerra e precisa então também ter uma fundamentação filosófica, né? O que seria essa fundamentação filosófica? São aquelas condutas exigidas para a formação de um lutador, né? Seja desde o respeito aos outros lutadores, como o respeito ao mestre, o respeito à área de luta, um certo ritual que compõe a hierarquia dentro do sistema de graduação das lutas, né? E um posicionamento diante da própria vida, né? Um posicionamento de valorização à vida. Então, o artista marcial é um sujeito que respeita a vida, valoriza a vida, respeita a hierarquia, né? Ele é um sujeito que tem uma boa conduta na sociedade e ele pratica uma arte que foi comprovadamente utilizada em guerra, né? Nós podemos classificar, então, para diferenciar luta de arte marcial, nós podemos dizer que toda arte marcial é uma luta,
né? Toda arte marcial representa lá aqueles conceitos das estratégias, né? E das ações de ataque e defesa. Mas nem toda luta é uma arte marcial. As formas as práticas corporais de combate orientais, praticamente todas elas vão ser classificadas como artes marciais, né? Principalmente por essa questão da fundamentação filosófica, né? E como o Oriente, China, Coreia, Japão, Tailândia, sempre estiveram envolvidos em contextos de guerra, então a gente vai perceber que cada um tinha então o desenvolvimento da sua arte marcial como uma forma de obter vantagem nesses conflitos, né? Só a Guerra dos Samurais no Japão, para unificar o Japão, durou mais de 100 anos, né? Por volta de 100 anos, né? Ali por volta dos anos de 1500 a 1600. Tem um documentário bem interessante na Netflix sobre isso, então quem se interessa aí pela história a história oriental, né, principalmente a história do Japão, de uma Guerra dos Samurais. E enquanto as práticas corporais de combate ocidentais, elas não têm tanto essa característica de uma fundamentação filosófica, nem tanto de um uso em guerra. Como práticas corporais de combate ocidentais, nós temos principalmente a luta olímpica, né, e o boxe, né, como formas, né. Mais tarde surgiram algumas outras, né, como o Krav Maga, né, como praticamente uma forma de luta militar inventada pelos israelenses. Mas essas formas de luta têm em comum que são características, né? Elas têm como característica principal a ausência de uma fundamentação filosófica e de um uso comprovado em guerra, né? O boxe não tem tanto essa característica e ele carece também dessa fundamentação filosófica, né? O mesmo com a luta olímpica. E por último, então, nós temos os jogos de combate, né? Os jogos de combate, eles podem ser compreendidos como através do próprio conceito de jogo, né? O conceito de jogo, ele vai ter três critérios para essa identificação, né? O primeiro critério para a definição de jogo vai ser que é uma atividade onde a gente pode combinar as regras e elas devem ser respeitadas por todos, né? O segundo critério para identificar o jogo, ele diz respeito a as regras podem ser modificadas, né? Desde que aceitas, né? Desde que essas modificações sejam aceitas por todos. Então, num primeiro critério, de que essas regras têm que ser combinadas e aceitas por todos, e num segundo critério, elas podem ser modificadas. Um terceiro critério para a gente identificar uma ideia de jogo está ligado à valorização maior da participação do que do resultado final, né? Então, quando coloca resultado, a gente entende que o jogo é sempre uma disputa, né? Então, quando eu valorizo mais o prazer de estar participando do que o resultado final, possivelmente o que eu estou fazendo é jogo, né? Que tem um caráter menos formal do que os esportes de combate, tá? Então, aqui o conceito, né, pode aparecer lá umas duas ou até três questões na prova a respeito disso aqui, tá? Conceito. Está naquela primeira apresentação que eu coloquei para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. E aí, depois, as lutas podem ser classificadas, né, de acordo com a estratégia e de acordo com o tipo de interação, né? Primeiro, de acordo com a estratégia, né, nós temos quatro estratégias que definem as formas de luta, né? Nós temos formas de luta que envolvem contato, né? Aí a gente pode compreender como contato ou contusão, e como exemplos disso, nós temos o Taekwondo, Muay Thai, boxe, né? Enfim, toda arte marcial que envolve golpes, né? E principalmente golpes contundentes, né? E nós temos também formas de luta que envolvem desequilíbrio, né? Como exemplo, o judô, o jiu-jitsu e a luta olímpica. Nós temos formas de luta que envolvem imobilização, no caso do judô e da luta olímpica, e nós temos formas de luta que envolvem exclusão de determinado espaço.
Como exemplo, temos o sumô. Então, se eu perguntar lá na prova quais são as formas de classificação das lutas de acordo com a estratégia, envolve essas 4 estratégias. Depois eu tenho também, as lutas podem ser classificadas de acordo com o tipo de interação entre os lutadores, né? Como é que eles interagem, como é que eles lutam. Então eu tenho lutas que mantêm a distância, essas lutas que mantêm a distância, como exemplo, eu tenho taekwondo, boxe, a própria capoeira, né? Porque a capoeira tem algumas partes que envolvem mais contato, eu tenho o Muay Thai, eu tenho o Karatê, eu tenho o Kung Fu, todas como formas de luta que envolvem a manutenção da distância, lutas que mantêm a distância. Depois eu tenho as chamadas lutas de aproximação, ou, como alguns conhecem, lutas agarradas, né? Então, como lutas agarradas, lutas agarradas são aquelas em que os lutadores mantêm o contato a maior parte do tempo, pelo menos. Então, eu tenho jiu-jitsu, eu tenho judô, eu tenho luta olímpica, né, como exemplos desse tipo de luta. Depois eu tenho também as formas de luta que envolvem a utilização de um implemento, tá? A utilização do implemento, o principal exemplo que vocês podem citar é a esgrima, que envolve, né, o florete, por exemplo, né, que é um tipo de espada, né, como uma luta que ela mantém a distância, mas ela tem aí o seu diferencial a partir da utilização do implemento, né, que é a espada. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tá claro para vocês o que é cada um desses pontos, sabem onde encontrar cada uma dessas questões para poder estudar para a prova? Tudo isso aqui está naquela primeira apresentação ainda. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza, então vamos continuar. Aí agora chega naquela parte da capoeira, então, né? Que é sobre a história da capoeira. Então, sobre a história da capoeira, eu vou abordar alguns pontos específicos. Vocês podem tanto utilizar a aula em si, tá? Para poder estar falando sobre essa história. E vocês podem também estar utilizando o material lá do AVA, né? Aquele livro lá do conteúdo, que eu até vi que alguns de vocês já passaram por lá, já fizeram tarefas. Tem gente até com nota total lá, né? Precisa até corrigir os desafios agora. Teve gente que não economizou, que fez o desafio muito bem feito lá. Então, a primeira coisa, né? Quando eu falo do contexto de origem da capoeira, eu primeiro falo desse contexto brasileiro, né? A capoeira surgiu aqui no Brasil a partir do conflito entre os negros africanos que foram escravizados, né? Então é o conflito desses negros africanos com os senhores de escravos, né? Então ela está diretamente relacionada ao processo de escravidão, né? Ou do Isso contaria como contexto de guerra, professor? Sim, se a gente considerar, o Tom, o número de pessoas, né, pensar que só o quilombo lá da Serra da Barriga teve 20 mil negros fugidos, cara, isso é um contexto de guerra civil, né? Isso não é qualquer coisa. E isso é pensar, eu estou falando de um quilombo, né? Um quilombo que está localizado lá em cima. Mas aqui próximo de nós mesmos, em Ouro Preto, você tem uma cidadezinha que chama Lavras Novas, que uma das lendas lá da... É nem a cidade, cara, é um distrito de Ouro Preto. Tem muita pousada lá, é um lugar bem bonito. Eu fui lá uma vez já. Tem mais pousada do que casa, eu acho, para falar a verdade. Mas é um distritozinho bem pequenininho, você sobe, sobe, sobe o morro lá até chegar nela. E tem entre as lendas lá que falam sobre o surgimento de Lavras Novas, que lá era um quilombo, né, para onde os negros lá que fugiam ali da mineração de Ouro Preto fugiam para lá. Tem um ponto muito alto, né, então eles conseguiam ver quando o pessoal estava chegando para capturar eles. Então eu imagino que a quantidade de de quilombos que existiu pelo Brasil foi bem maior do que isso, né? Então, possivelmente, esse conflito envolveu
mais de uma centena de milhares só de escravos, para você ter uma ideia. Né? E você pensar numa forma de luta que surge como uma defesa diretamente ligada a esse conflito, ela não surgiu como uma prática de lazer, ela não surgiu como uma prática de diversão dos escravos, ela surgiu como uma forma de defesa da vida deles, né? Então, eu nunca vi isso em lugar nenhum, Tom, porque normalmente há um ponto de vista muito romântico sobre a capoeira. E aí as pessoas querem classificar a capoeira como tudo. Quer classificar a capoeira como jogo, como dança, como luta, como arte marcial, mas na minha interpretação, né, eu considero que a capoeira é uma arte marcial, que eu acho que esse é o conceito que mais valoriza a capoeira. Tá? Todos os outros conceitos estão abaixo desse. Né? Então, tem gente que acha que chamar a capoeira de esporte valoriza a capoeira. Eu acho que não. Né? Eu considero que chamar ela de arte marcial é a forma que mais valoriza ela. Então, esse contexto de conflito entre os negros escravos e os senhores de escravo e os capitães do mato, ele pode ser considerado um contexto de guerra e que pode explicar, então, o surgimento da capoeira. A única questão, né, que pode ser encontrada em alguns livros é que a capoeira ela foi desenvolvida a partir de algumas práticas culturais africanas que vieram junto com os escravos. É claro que esses sujeitos, quando eles vêm, eles trazem uma cultura com eles. E quando eles trazem essa cultura, a gente vê isso na religião, né? Nós temos muitas marcas da religiosidade africana na nossa cultura, eles trazem a questão da alimentação, das vestimentas, né? E eles não abandonam essa bagagem cultural quando são capturados e feitos escravos, né? Em algumas outras práticas culturais também, como a forma de dança, né? A ideia de se dançar descalço, no samba de roda, então eles trazem isso para cá. Quando eles trazem tudo isso para cá, isso contribui para aqui eles produzissem, então, outras formas de cultura, e entre elas está a capoeira. Bom, os personagens da capoeira. Os personagens da capoeira são só dois, que eu acho muito importante que vocês saibam na ponta da língua, que é o mestre Pastinha, né, considerado o criador da capoeira de Angola, e o mestre Bimba, considerado, então, o criador da capoeira regional. Se vocês souberem disso, para mim tá ótimo, né? Deve ter lá uma ou duas questões na prova sobre isso, que vai ser pontuação de graça para vocês. Sobre o desenvolvimento da capoeira. A partir do contexto de origem da capoeira, o que eu gostaria que vocês se lembrassem é principalmente sobre o período em que a capoeira ela é criminalizada, lá no final do século XIX, né, 1890. Não há uma necessidade muito grande de saber o decreto, porque se eu perguntar para você qual que é o decreto lá, eu não vou perguntar lá na prova assim, qual foi o decreto que proibiu a capoeira no final do século XIX. É importante você saber para reconhecer apenas, né? Se você souber que houve um decreto-lei, como é que foi o nome do decreto, isso ajuda a reconhecer se o que está sendo dito dentro da questão é verdadeiro ou não, né? A data, sim, é importante, né? É só você lembrar que foi logo depois da proclamação da República. Então, proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Em 1890, já declararam a capoeira crime a partir do decreto chamado dos Vadios da Capoeira, onde se tornava proibido jogar capoeira. E depois o período, então, de valorização da capoeira, de abertura das escolas, né, de capoeira já na década de 30, e o Getúlio Vargas liberando a prática da capoeira novamente, né, desde que fosse com autorização da polícia e em locais fechados, não se podia praticar capoeira na rua. Então, você conseguindo fazer tendo algumas informações que você consiga fazer uma breve linha do tempo, você consegue responder vários tipos de questão que vão ter lá na prova, tá? E depois a capoeira, já na década de 90, se expandindo para o mundo inteiro e sendo declarada um patrimônio
cultural brasileiro, primeiro, e depois, em 2014, como patrimônio imaterial, né, cultural e imaterial da humanidade. Sobre nesse episódio do desenvolvimento da capoeira, tem um ponto aqui que é muito importante, que é por que a capoeira foi proibida em 1890. Vamos pensar o seguinte: os negros eram escravos, né? E apesar das pequenas leis que foram sendo implementadas para a progressiva libertação desses negros escravos, elas não eram suficientes. Então, a gente teve primeiro uma lei dos sexagenários, né? Pouquíssimos escravos chegavam aos 60 anos, mas houve uma lei dos sexagenários que libertava esses sujeitos depois dos 60 anos. Depois a gente teve uma lei do ventre livre, né? Que quem nascia já não nascia mais escravo. Mas a lei mesmo que aboliu a escravatura foi a de 1888, né? É, a abolição da escravatura foi assinada pela princesa Isabel, né? A princesa Isabel, até aquele momento, era a regente brasileira. A grosso modo, quem sempre foi responsável pela escravatura foi a monarquia, né? Então, os reis, os príncipes, os regentes, né? Eles é que sempre exploraram os escravos aqui no Brasil. Mas quando a princesa Isabel assina a abolição, a Lei Áurea, ela se transforma, né, da monarca escravocrata para Isabel a Redentora, né? Então, os negros passaram a ver na princesa Isabel uma pessoa que trouxe a redenção a eles, né? Foi ela que deu a liberdade a eles. Só que naquele momento no Brasil havia uma disputa muito grande política entre os monarquistas, né, representados pela princesa Isabel, e os republicanos, que queriam que o Brasil abandonasse o regime de monarquia e adotasse um regime republicano, né, que se proclamasse uma república no Brasil. E os conflitos, é tipo os conflitos que existem hoje, né, entre esquerda e direita, mas e esses conflitos não são tranquilos, né? Só para vocês terem uma ideia. Havia muitos comícios, né, movimentações, e tudo isso acontecia muito fortemente no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele momento, né? Então, como a princesa Isabel era a representante dos monarquistas e ela foi a responsável por abolir a escravatura, alguns grupos de capoeira passaram a se organizar em torno da princesa Isabel, né, e criaram uma espécie de guarda. Esse episódio ficou conhecido, né, isso durou muito pouco tempo, né, durante uns 2 anos, mas isso ficou conhecido, então, como a Guarda Negra de Princesa Isabel. Esse fato só ficou conhecido, né, na década de 90, nossa aqui, de 1890, 100 anos depois. E tem um documento que eu vou anexar, eu vou colocar lá no AVA para vocês, né, que é um documento do Ministério das Relações Exteriores, que relata, então, como é que foi esse episódio da Guarda Negra de Princesa Isabel, né? E o que essa Guarda Negra fazia? Ela só protegia a Princesa Isabel? Não, eles também desciam o pau nos republicanos. Então, se eles soubessem que estava tendo um comício dos republicanos numa determinada casa, eles entravam lá e quebravam os republicanos no pau. Aí o que aconteceu? Eles criaram um conflito entre os grupos de capoeiras e os grupos republicanos. Então, quando os republicanos proclamam a república, a primeira coisa que eles decidem, então, é trazer essa punição. Primeiro não, primeiro é exagero falar, mas logo depois da proclamação da república, eles decretam, então, a criminalização da capoeira, né, como uma retaliação a todo esse conflito que houve, tá? O documento que existe sobre a Guarda Negra, ele é bem pequeno, é nada, tipo, documento top secret, não, é só um relato, né? Mas como o Brasil havia passado por muitos períodos de ditadura, né, seja ditadura militar, seja ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, seja os períodos da República Café com Leite,
a gente não pôde acessar esses documentos. Então, eles só puderam ser acessados quando o Brasil realmente teve um período democrático de governo, que foi a partir da década de 90, né? Em 85 a gente até acessa a democracia, depois tem a eleição do Collor, mas foram períodos muito conturbados. Então, só a partir da eleição do Fernando Henrique Cardoso é que o país começou realmente a se organizar, né, em termos políticos, né? E por último, o reconhecimento da capoeira fica por conta de de três episódios, né? Primeiro, a liberação da capoeira pelo Getúlio Vargas lá em 1937. Depois, a capoeira sendo declarada patrimônio cultural, né, brasileiro na década de 90, e em 2014 a capoeira sendo reconhecida como um patrimônio cultural da humanidade, tá? Então, fiquem atentos a esses pontos aqui, né? Pode ter algumas questões sobre isso lá. Sobre as características da capoeira, né, são dois pontos, né? A importância da ginga na capoeira, né, como elemento central de onde parte toda a movimentação posterior, e alguns movimentos, né? Que movimentos são esses? Aqueles movimentos que nós aprendemos lá na, na aula na quadra, né, aquelas duas primeiras aulas, são os movimentos que vão estar lá na prova para vocês reconhecerem. Então, meia-lua de frente, cocorinha, armada, queixada, bênção, são movimentos que podem aparecer o desenho lá na prova e vocês terem que identificar. Também são os movimentos que aparecem nas sequências do mestre Bimba, tá? Nós estudamos mesmo só a primeira sequência, mas tem um trabalho que eu já coloquei lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, em que eu peço a vocês para fazerem a identificação e a descrição das outras sequências, né, da primeira até a oitava sequência do Mestre Bimba. Bom, e sobre a sequência do Mestre Bimba, então, são 8 sequências. Eu posso pedir duas coisas para vocês lá na prova. Eu posso pedir para vocês identificarem qual sequência é, né? Então, se é a primeira sequência, se é a segunda sequência, a terceira sequência, enfim. E quais são os movimentos que envolvem nela. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui para mostrar para vocês o estudo dirigido, né, que tem uma pergunta só. É isso aqui que eu peço lá na prova, tá? Na prova, não, no trabalho. Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão ficar é identificar. A primeira coisa que vocês vão fazer é identificar. Primeira sequência. A partir do momento que vocês identificam a primeira sequência, eu sugiro a vocês colocarem uma imagem da primeira sequência depois, tá? Então, eu vou interromper aqui, vou abrir a internet. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, sequências de Mestre Bimba, para vocês verem o tipo de desenho que aparece. Sequências de Mestre Bimba. Aí, olha, eu tenho vídeo, eu tenho sites. Vamos ver nesse aqui, ó, Grupo Capoeira Arte Montanha. Vamos ver que tipo de desenho tem aqui, ó. Aqui não está abrindo imagem. Então, a primeira sequência tem todos os movimentos, segunda sequência tem todos os movimentos, terceira sequência todos os movimentos. Só que não era bem isso que eu queria ainda, né? Eu prefiro uma outra coisa. Vamos ver nas imagens aqui, porque eu quero um desenho sobre. Então, olha só, pessoal, tem esse tipo de desenho aqui, que é mais recente, tá? E aí tem todas as sequências nele, ó. Então aqui estão gingando, martelo, esquiva, ginga, ginga, martelo, esquiva, negativa com arrastão, AU com rolê. Só que esse aqui está fazendo, ó, percebam que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tá compartilhando não, professor. Oi? Tá compartilhando não. Obrigado, Augusto. Desculpa. Aqui, ó. Deixa eu voltar lá, então, para mostrar de novo para vocês lá. Aqui, ó, quando vocês digitam sequências do Mestre Bimba no Google,
vai aparecer vídeo, vai aparecer sites, tem de tudo. Então, vou abrir um aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, sequência de ensino do Mestre BIM, né? Aí, vamos ver se aqui dentro desse material está tudo certinho, ó. Aqui tem, tá vendo? Só que as imagens estão muito grandes. Então, ó, aqui está ensinando meia-lua de frente, outra meia-lua de frente, cocorinha, aí terminando aqui a armada, com negativo e arrastão e saindo para o AU. Só que às vezes, olhando por aqui só, vocês não vão compreender todos os movimentos. Então, o que eu sugiro a vocês? Para pegar a imagem mesmo. Então, eu vou aqui nas imagens, e aí vocês vão ter vários tipos de desenho aqui, tá? A que eu usei lá com vocês foi essa aqui, ó. Essa aqui é boa. Então, deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é a sequência número 2, ó. Então, eu tenho ginga, tenho a base invertida aqui para queixada, aí executando a queixada. E tenho alguns desenhos um pouquinho mais elaborados, eles são até recentes, tá? Que são esses aqui, ó. Tá? Então, nesses aqui, ó, eu já tenho a imagem com o movimento que está sendo feito. A única coisa que eu queria para vocês tomarem cuidado com esse aqui é seguir a sequência dos números que tem nele. Ó. 1, 2, 3, 4, aí ele vem para cá. Ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Que ele não, quando chega aqui na segunda linha, não está da esquerda para a direita. Essa aqui ó, é a sequência número 3. E todas elas estão numeradinhas. Né? Então, vamos entrar lá nesse site aqui. Ó. Visualizar a página. Então, quando eu chego lá na página, está aqui, ó. Essa parte 2. Sequência número 4. Aqui. Aí a primeira sequência está aqui, ó. E percebam que aqui tá, parece que está em várias línguas aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Então, a sequência número 1, que foi aquela que a gente viu na quadra, então eu tenho ginga, meia lua de frente com cocorinha, ginga, meia lua de frente com cocorinha, depois armada e negativa. Só que aí vocês vão pegar essa imagem aqui, copiar a imagem, vou interromper o compartilhamento de novo para abrir o arquivo do Word. Então, a primeira sequência. Para ficar mais organizadinho, seria bom às vezes colocar numa tabelinha aqui, ó. Aí eu coloco a imagem dentro da tabela que não fica desconfigurando depois, pessoal. Vou diminuir o tamanho da imagem. E apesar de já ter os nomes ali, pessoal, seria interessante vocês colocarem aqui do lado o que eles estão fazendo em cada um dos movimentos. Então, no movimento 1, eles é ginga, na sequência 2 é meia lua de frente e cocorinha. E assim sucessivamente. Aí depois, segunda sequência, imagem e texto. Aí para não ficar feio, com essa tabela aqui no meio do negócio, vocês podem vir aqui, ó, e retirar as bordas. Aí fica assim, ó. Fica mais bonitinho o negócio. Toda vez que vocês precisarem colocar uma imagem num texto, num trabalho, vocês colocam dentro da tabela e depois excluem as bordas. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó, e eu vou conseguir continuar digitando normalmente sem ficar saindo aqui, ó, movimento 3 e assim por diante, tá? Então, quero isso aqui feito com as 8 sequências, e aí pode ser que lá na prova depois tem alguma questão lá onde vocês têm que olhar para uma sequência e dizer qual que ela é, ou dizer qual movimento está sendo feito numa determinada parte da sequência. É claro que se eu colocar lá na prova, eu não vou usar exatamente esse desenho aqui, porque esse desenho aqui, ele já vem com tudo escrito, né? Mas existem outros que estão lá na internet também.
né? Normalmente eu utilizo aquele onde tem o jogador com a coloração preta e com a coloração branca. Então, normalmente eu utilizo esse aqui, tá? Vamos ver, ó, está lá no site do grupo Abadá Capoeira. Vamos lá visualizar a página, vamos ver se tem todos eles lá, com todos os movimentos direitinho. Então, tá aqui, ó, primeira sequência, movimentos. Segunda sequência, movimentos. Terceira sequência, movimentos. E aí por diante. Aí tá vendo que a partir da terceira sequência, eles já começam a ficar menores. Então, ó, a terceira sequência já é bem pequenininha. A quarta sequência é bem pequenininha. A quinta pequena. Sexta também. A sétima e a oitava, né, já são menores ainda. A oitava tem um movimento de ataque, tem 2 movimentos no ataque, 2 movimentos de defesa apenas, né? Então, elas vão ficando menores com o passar do tempo. O mestre Bimba não seguiu aquela orientação do geral para o específico e do simples para o complexo, tá bom? O documento da Guarda Negra da Princesa Isabel é esse aqui, ó. A Guarda Negra, a capoeira no campo da política. Aqui a gente vê ó, o Ministério das Relações Exteriores, né? E ele vem demarcando aqui como é que foi esses episódios aí da Guarda Negra. Então, tem bastante imagem, então não tem uma quantidade de texto absurda para se ler, não, tá? E esse texto aqui eu ainda preciso colocar ele lá no Avo. Vou fazer isso agora imediatamente quando eu for colocar também essa revisão lá, tá? Pessoal que não fez ainda os desafios lá das unidades de aprendizagem, faça, pessoal, porque vale ponto também, tá? Então, além de estar estudando para a prova, pode ser que eu tire questões lá, tá? Tanto dos desafios quanto dos livros, né, de conteúdo. Então, estuda o que está lá dentro do ambiente virtual, porque depois vai estar na prova. A prova é fácil, a disciplina de lutas não é uma disciplina difícil, prova bem tranquila, mas precisa estar atento, né, a tudo lá, tá bom? Se nesse meio tempo, até na semana que vem, vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode mandar, eu tento colocar algum vídeo complementar lá dentro do ambiente virtual, gravo e coloco lá, sem problemas, tá? Pode mandar que eu tento responder para vocês o mais rápido possível. Beleza?